Eu preparei uns vídeos para a gente falar sobre o relevo da África, que é um conteúdo mais difícil, porque tem muita informação, né? Falar sobre o relevo, sobre os rios, sobre a formação do Rift Valley, que é aquela grande fenda que vai dividir a África e vai formar um pedaço da África, vai formar uma ilha. Mas não precisa esperar, não, que isso aqui vai demorar ainda 10 milhões de anos, segundo os geólogos. Então, nós não vamos ver isso, não. Mas fala isso não, fala que é o conteúdo mais difícil, fala isso não. Não, a gente já viu esse conteúdo, né? Nós só vamos relembrar algumas coisas, que é o conteúdo do segundo bimestre. Aí, a partir das próximas aulas, a gente já vai entrar no livro novo, certo? E a partir de amanhã, pessoal, nós vamos continuar com as aulas do Zoom, tá? E só que, como só tem 40 minutos, nós precisamos fazer 1h15, daí eu vou pedir para vocês que nas próximas aulas vocês vão ter que logar de novo até a gente completar o horário, tá? Não, usou o Match mesmo, tio. Já tá até baixado. Já, mas por enquanto parece. Aqui, não sei em Montevidéu, mas aqui em Rio Verde só vai funcionar a partir de segunda-feira. Tá com alguns probleminhas ainda. Com, assim, pessoas que não estão conseguindo, né? Então tá tendo um treinamento ainda. Eu ainda não baixei esse tal de Meet, não. Tem que baixar, porque ele na verdade, ele é igual ao Zoom. O Meet é igual ao Zoom. Só que ele é assim, por exemplo, o Meet, eu não consigo programar a aula igual eu consigo agendar a aula no Zoom. Eu entro e abro ela na hora e convido vocês. Entendeu? Entendi. Não é igual aqui que eu posso criar um entendi, link. porque, tipo assim, se você entrar direto aqui, você vai entrar numa câmera que vai estar escrito para você criar uma reunião e uma para você entrar na reunião, para você colocar uma... Então, você consegue criar reunião na hora e mandar o convite no e-mail das pessoas. Não é igual o Zoom, que você pode agendar. Por exemplo, eu posso agendar as aulas de vocês para amanhã, e amanhã, nesse horário, eu clico lá na aula que eu agendei, já foi uma senha e foi um link para vocês. Não é assim. Então, eu vou ter que agendar, eu vou ter que abrir a aula aqui, criar a aula na hora e mando um e-mail para vocês e vocês entram naquela aula. Como você já tem os horários das aulas, né? Você já sabe que horário que começa cada aula. Certo? Então vamos lá, pessoal. O que está faltando aí? Só o João Vitor Rocha? E o Lucas, eu acho. E o Lucas, o Guilherme também. O Lucas e o Guilherme Eduardo. Então deixa eu anotar aqui. 8º ano 100 de Geografia. Lucas, Guilherme e Eduardo, né? Senão depois eu confundo. Vai que eu coloco Guilherme Alves. E João Vitor Rocha. Ou é Ribeiro? Não, é Rocha. É só esses três, né? Então vamos lá, pessoal. Para começar a falar da África, a gente sabe que a África é um continente dividido com vários países. E quando eu falo da África, vamos supor assim, eu falo, me fale alguma coisa da África. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala África? Maria Rita, me fala, o que vem na sua cabeça quando eu falo África? O que você ouviu falar da África? Qual que é a sua percepção que você tem da África? O que vem na sua cabeça quando eu falo África? Seu microfone está desligado. Uai, eu assim, quando, tipo, as pessoas falam na África, eu penso quando, tipo, a comida, né, que falta comida, eu acho. O que mais que você lembra da África? O que você já ouviu? Você ouve as pessoas falando coisas boas ou ruins da África? Coisas ruins. Ruins. Você sabe algum país que fica na África? Porque a África é um continente dividido em 56 países. Não. Você já notou que as pessoas não falam muito dos países da África? Elas falam da África como se fosse o único país, né? E a África é um continente. Geral, né?
Quem mais lembra alguma coisa da África? Emily, o que você lembra da África? Escassez. Perguntou pra mim, né? Porque bugou bem na hora que você tava falando. Sim, porque quando eu falo África, o que que vem na sua cabeça? O que que você já ouviu falar da África? Coisas boas, coisas ruins? Uai, eu ouço falar coisas boas, que lá as paisagens são bonitas e tem diversidade de animais. Eu penso em animais, muitos animais. Mariana, Oi. o que que você lembra quando a gente fala da África? O que que você já ouviu falar? Coisas boas, coisas ruins? Na verdade, eu não ouvi muito falar da África, não. Sim, mas você sabe alguma coisa de lá que você poderia falar? Não? Guilherme, Eu penso várias coisas, penso escasso de água, de comida, mas no lado positivo eu penso que tem muitos animais, tem muito turista que vai lá, então alguns animais que não existem, que existem só lá. Eu penso várias coisas, do lado ruim e do lado bom então, da África. alguém já ouviu falar na fome na África? Alguém já ouviu falar que a África tem países que são muito pobres, com falta de educação, com falta. Fome, né? Mineral para beber. Você sabia Eu que já, a maior parte das mortes por infecção do HIV, que é a AIDS, acontece na África e tem o maior número de infectados devido à falta de remédios. Aqui no Brasil, se você contrair o HIV, o governo te dá um coquetel de remédios que custa quase 150 mil por mês. Você ganha de graça na rede pública de saúde. E lá na África, as pessoas morrem sem ter um leito para. Em alguns países da África, né? As pessoas morrem no leito, né? Por exemplo, Moçambique, Eritreia, que são países muito pobres, né? Gabão, Congo, né? Etiópia, né? A África do Sul já é um país melhor, a Líbia, a Níger, o Egito já são países de economias mais fortes, porque são grandes produtores de petróleo, como Marrocos, o Sudão, né? Então, existem locais que são ainda muito precários, que falta escola, que falta água encanada. A gente vê muito aquelas imagens, né, daquelas crianças africanas magrinhas, que dá para contar todas as costelas, né? Tem aquela imagem que chocou o mundo mesmo, de um bebê de 2 anos de idade que foi abandonado na rua. E ele sobreviveu durante 2 anos, um bebê de 2 anos, ele se arrastava pelo chão e comia lixo, né? E aí uma francesa viu ele, adotou ele, hoje ele é um baita de um rapaz com faculdade e tudo, né? Se eu não me engano, ele já é até doutor. E ele foi uma criança de 2 anos que foi largada na rua e se alimentava de restos nos esgotos, nos lixos, como se fosse um animal, né? Então tá, pessoal. Nós vemos falar muita coisa dos países africanos, nem sempre são coisas boas, porque a gente sabe que os países africanos, a partir do século XVIII, foi colonizado pelos países europeus, que dividiram a África e cada país europeu ficou com um pedaço da África, obrigando os africanos a falar a língua deles. Por exemplo, você vai ter regiões na África, para quem assiste futebol aí e gosta de futebol, durante o período dessas Copas do Mundo, você vê os africanos falando várias línguas. Eles falam inglês, belga, francês, alemão, italiano, português de Portugal, como Moçambique, né? Devido à colonização. E também vocês vão ver países pobres e vão ver países com economia que muitas vezes são melhores do que a economia brasileira, como é o caso da África do Sul, que tem uma economia muito parecida com a economia brasileira. Certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aí com vocês um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo para depois a gente poder discutir ele. Essa aula Ô, hoje... tio Márcio, tem gente que quer participar da aula também, ó. Então fica aí ouvindo, que daqui a pouco eu vou fazer pergunta para ele. Tá. E anota tudo, que senão depois eu vou fazer pergunta. Dá um caderno e uma caneta aí para ele. Mas só que para participar da minha aula tem que sentar e ficar quietinho. Senão vai levar ocorrência. Já no primeiro dia.
Então vamos lá, eu vou compartilhar o vídeo e depois a gente conversa sobre o vídeo. Se vocês não estiverem ouvindo bem o vídeo, vocês me avisam, tá? África Oriental. O Rift Valley. Há 35 milhões de anos atrás, o solo do continente africano começou a se quebrar. Este acidente geológico, decorrente de uma falha na placa tectônica, foi nominado de Rift Valley, Vale do Rift, ou simplesmente Vale da Grande Fenda. As reprimidas forças de magma quente do núcleo do planeta, empurradas para mais perto da crosta terrestre, criaram uma fratura que dividiu a África em duas placas menores. Essa fratura se estende a partir da Jordânia, no continente asiático, passando por todo o leste africano, até Moçambique. A extensão total do Rift Valley é de 5.600 quilômetros. Sua paisagem e clima são diversificados, especialmente onde se localiza a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, região na qual se originou a humanidade. A fratura geológica que deu origem ao Rift Valley continua e continuará por se estender. Em um futuro não muito distante, as placas tectônicas se movimentarão, provocando erupções vulcânicas e tsunamis. Então, o chifre da África será separado do continente e tornar-se-á uma ilha. Entre a nova ilha e o antigo continente surgirá um novo oceano, que já tem nome. Oceano de Afar. Então, pessoal, deu para ouvir bem? Sim. Vocês viram que há 35 milhões de anos o solo da África começou a rachar. E aquela parte oriental da África vai se dividir daqui 10 milhões de anos e naquela fenda o mar vai entrar, que vai chamar Mar de Afar, né? Vai formar um novo mar e aquela parte da África vai se transformar em uma ilha. Claro que a gente não vai ver isso, né? Mas tem grandes terremotos naquela região devido às movimentações das placas tectônicas, né? E vai dividir a África em duas partes, certo? Então, isso é um acidente geológico do relevo da África. Então, ficou claro o que é o Rift Valley? Eu não consigo falar bonita igual a moça do vídeo, né? Que ela fala Rift Valley, né? Chama Grande Fenda, né? É uma fenda que vai cortar a África de norte a sul e vai separar aquela parte da África e naquela fenda o mar vai invadir e vai formar um novo oceano, né? Que vai chamar Mar de Far, certo? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Então Não. Então, nós vamos para o próximo vídeo, que é o vídeo... eu achei melhor trazer os vídeos menores para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de entender, né? Do que só eu falar, fica muito vago. Então, agora nós vamos ver um próximo vídeo para a gente poder continuar discutindo o assunto. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês e a gente vai assistir da mesma forma. Esse vídeo ele vai tratar do relevo e dos rios da África. Então, vai prestando bastante atenção nos lugares. Não, esse aqui já foi. Peguei o vídeo errado.
Cadê meu vídeo? Sumiu. Calma aí que eu já vou achar ele aqui. Achei. O relevo africano é de formação antiga e não possui extensas cadeias de montanhas ou picos de elevadas altitudes. Entre as unidades de relevo, podemos destacar o Vale do Rift, de 6.400 quilômetros de extensão na parte leste do continente. Trata-se de uma falha de origem tectônica. Ô, Márcio, esse tá muito ruim de escutar, tá muito baixo o som. Dimensões, como é o caso do Lago Vitória, e a maciços vulcânicos E elevados. eu tô com todo o volume erguido. Com relação Coloca a tradução do vídeo, dá pra ver melhor. a noroeste da África e a cadeia do Cabo, no extremo sul do continente. A maioria dos rios africanos nascem em regiões de planalto, o que os tornam ideais para a produção de energia hidráulica. Contudo, esse potencial é pouco explorado devido à falta de recursos e aos altos custos de sua implantação. A distribuição hídrica no continente é muito irregular. Enquanto que as porções ocidental e central da África são regiões banhadas por rios volumosos e grandes reservas subterrâneas, a porção norte é caracterizada pela escassez. Entre os rios mais conhecidos, destacamos o Nilo, único rio perene no deserto do Saara. Ele nasce no Lago Vitória e desemboca em forma de delta no mar Mediterrâneo. O rio Níger, que percorre a Guiné, o Mali, o Níger e a Nigéria até desaguar no Oceano Atlântico, e o rio Congo, cuja bacia corresponde a 30% das reservas de águas africanas. A escassez de água é uma realidade dura para a população de muitos países africanos. Muitas vezes, o problema ocorre por falta de iniciativa política ou de recursos financeiros. A dificuldade de acesso torna a água um recurso caro e disponível para poucos. Isso faz com que boa parte das pessoas se utilizem de fontes pouco confiáveis, o que promove surtos epidêmicos, como é o caso da cólera. Uma possível solução passa por investimentos elevados para evitar a contaminação das águas superficiais, o combate à erosão e assoreamento dos rios, a criação de condições de armazenamento e construção de infraestrutura capaz de promover e ampliar a oferta de água potável. Muito bem. Então, pessoal, a questão da água na África, né? Vocês viram que nós temos 2 desertos grandes na África e um menor. Então, no norte da África, nós temos o deserto do Saara, e no sul da África, nós temos o deserto do Kalahari. Então, os países que ficam nessas regiões têm um recurso hídrico muito escasso. Quando eu falo hídrico, eu estou falando de água. A porção central e a porção nordeste da África é a região que é banhada pelos rios maiores, como o rio Nilo, por exemplo, que passa pelo meio do deserto. Mas então, por quê? Você viu o tamanho? Deu para observar nas imagens o tamanho dos rios? Né? Eles têm rios gigantes e eles têm uma rede de rios muito grande. Né? Mas então, por que tem tanta falta de água na África? O que vocês acham que leva a essa falta de água na África, se a África... Primeiro, a África é um continente praticamente tropical, igual o Brasil, com uma temporada de chuva e uma temporada de seca, igual nós estamos vivendo agora a temporada de seca. Mas também tem a temporada de chuva. Né? Então, quer dizer que não é... Tirando a região de deserto, tem vários rios. Mas por que existe essa dificuldade da água chegar até as pessoas na África? Você viu a cena do menininho pegando uma água contaminada? E aí tem uma bactéria que chama cólera, que ela ataca o intestino, e a pessoa tem uma diarreia terrível, e se não tratar, ela pode morrer dentro de poucas horas. Né?
Essa bactéria é tão forte que ela te dá tantas cólicas e uma dor de barriga tão intensa que como se o seu intestino derretesse, né? E as pessoas morrem com hemorragia, vomitando e indo ao banheiro sem parar. Tudo isso por quê? Por causa de água contaminada. Não é igual aqui que a gente pega água tratada na torneira, que a gente tem filtro, que a água chega na casa da gente, é através de encanamento, tem estações de bombeamento, de tratamento, de armazenamento de água, né? Lá na África, a água existe, porém não tem uma ação do governo para encanar essa água e tratar essa água, e nem recolher os esgotos. Por exemplo, nas nossas casas, os esgotos não são jogados na rua, né? Nós fazemos as fossas, tem as regiões centrais da cidade que tem a rede de esgoto, que a gente pode despejar todo o esgoto da casa nessa rede, né? A prefeitura passa e limpa as fossas quando elas enchem, né? Mas lá na África, muitos países pobres, não tem rede de esgoto, não tem coleta de esgoto pela prefeitura, não tem água tratada, aí mistura água limpa com água suja, acaba gerando bactérias, verminoses, né? O solo fica contaminado com essas doenças, as crianças pisam nesse solo e acabam adquirindo essas doenças, né? Volta, Maria Rita. Então, qual que é a maior problemática da água na África? É porque lá não tem água? Quem vai me responder? Lá tem água, mas a água que tem é poluída, não tem tratamento. Tem tratamento, né? O governo É. não... É igual na periferia das grandes cidades brasileiras. O esgoto corre na porta das casas, as crianças brincam no meio daquela água contaminada. Quando vem a chuva, aquela água contaminada se espalha por toda a região. Aí se tem bactérias, se tem algum tipo de doença naquela água, muito rato que transmite doença também, né? Então, de certa forma, acaba contaminando todas as pessoas. Certo? É igual no Nordeste. No Nordeste tem escassez de água, mas o governo fura poços artesianos e tenta levar água ao maior número possível de pessoas, né? E tem sistema de tratamento de água, né? Tem filtros, tem o produto que os postos de saúde distribuem para as pessoas, que é o cloro, para chegar e colocar, tem uma medidinha assim, como se fosse uma colherzinha. Se você toma água de cisterna, você passa lá na rede de saúde pública, pega aquele material, ele é líquido, e você joga uma colher dentro do poço para matar as bactérias, né? Então, tudo isso são tratamentos de água. A água que a gente consome da torneira já é tratada, né? Tem dia que ela está até branca de tanto cloro, né? Para poder tirar todas as bactérias, o mau cheiro. E lá na África não tem isso, né? Falta isso em muitos lugares. Por isso, muitas doenças. Certo? Então, o que a gente... Alguém caiu. A Giovana... Não, o João Vitor. O João Vitor saiu. Ele pediu para entrar de novo, mas caiu de novo. Estou achando que a internet dele não está boa. Ele está entrando e aí cai. Então, olha só. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que não é que lá, por mais que seja escassa a água na África, existem muitos rios, né? E fora dos locais onde tem os grandes desertos, como o deserto do Kalahari ao sul, o deserto da Namíbia ao sul e o deserto do Saara ao norte, nas outras regiões nós temos floresta tropical, como a floresta tropical do Congo, é uma região equatorial, que chove bastante, que alimenta o Lago Vitória, que dá origem a vários rios, né? Só que tem um porém, né? Falta de ação do governo faz com que essa água seja encanada e levada à população, né? Os países lá são muito pobres, então eles não têm dinheiro para fazer um sistema de saneamento público. Porque vocês acham que o sistema de saneamento público é barato? Você imagina furar, colocar rede de esgoto, colocar galeria de captação de água, fazer asfalto, puxar água, todo o encanamento da água na cidade, fazer as estações de tratamento do esgoto para jogar o esgoto de novo no rio,
né, já tratado, fazer o tratamento da água, captação da água, furar esses poços, tudo isso é muito caro e muito demorado, e o governo não tem condições de fazer isso lá, porque não tem recursos. Então, automaticamente, enquanto isso não acontece, a população é obrigada a fazer aquilo que a gente viu lá. Pegar a água naqueles lugares, às vezes, onde joga lixo. E também falta de consciência das pessoas, né? As pessoas ainda não jogam lixo no rio. Você não vê aí em Montevidéu? Vocês não pegam água no rio para poder abastecer a cidade? E, no entanto, tem gente que vai lá e joga lixo dentro do rio. Tem gente que joga animal morto, né? Sabendo que é dali que vai fazer a captação de água da cidade. Você não vê lá na represa que vocês têm aí, no lago? As pessoas não jogam lixo? Não jogam esgoto das casas? Né? Sim. Então, Maria Rita mora lá perto, né? Então, eu ouvi dizer que lá tem uma sucuri gigante que mora lá dentro daquele lago. E que ela sai e vai assim para cima numa casa verde. Não, acho. Diz que toda noite ela passa lá no portão daquela casa verde, para cima do restaurante lá, sucuri, que mora lá no lago. Fiquei sabendo disso. Aí diz que ela fala, Maria Rita, Maria Rita. Então, até aqui tá beleza, pessoal? O clima, vamos falar do clima da África, tá ok? A África é cortada pela linha do Equador, então automaticamente o que acontece? A região central da África é muito verde, chove muito, é onde tem a região equatorial e a grande floresta do Congo, que é uma região parecida com a Amazônia, tá? Inclusive, lá na grande floresta do Congo, tem um santuário de proteção aos gorilas. Sabe aqueles macacos gigantes? Né? Lá tem um santuário. O dia que vocês forem para lá e quiser visitar, lá você pode ver eles passeando na natureza, porque lá eles são protegidos para que os homens não matem eles. Tá ok? E na África tem muitos parques. Por exemplo, nas regiões... A África é toda região equatorial e região tropical. Então, aonde é a região equatorial na África Central, chove bastante e tem florestas, como a floresta amazônica. Ao norte e ao sul nós temos o deserto. E na faixa intermediária entre o deserto e a região central equatorial, nós temos as regiões tropicais, que é igual à região do centro-oeste aqui de Goiás, né? Inclusive, a vegetação que tem lá na África, na região equatorial, é parecida com a vegetação do Cerrado. Só que lá chama de savana, certo? E porque lá nessa região tropical também tem um período de chuva e um período de sol, né? Então, são 6 meses que chove e 6 meses que fazem sol. É aquilo que a gente vê naqueles grandes parques, os animais todos pastando, girafas, zebras, elefantes, né? Avestruzes. E no período da seca, né, esses animais migram para outras regiões próximas aos cursos de rio que ainda consegue sobreviver para poder ter fonte de água. Então, tem animal que circula aí centenas de quilômetros fugindo da seca, desse período da seca. Mas quando a chuva volta, aí tudo fica verde de novo e esses animais saem pastar. Certo? Até aí tem alguma dúvida, pessoal? Não. Não, né? Vocês têm alguma pergunta? Márcio, falta quantos minutos? Vamos conversar? Eu preciso só terminar isso aqui, daí a gente já conversa. Falta 5 minutos. 5 minutos? Nossa, Márcio, vai demorar. Para acabar essa aula, a gente tem que entrar de novo no link? Não, hoje não precisa, só a partir de amanhã. Tá? Então, vamos... Se surgir alguma pergunta, eu vou responder e depois a gente pode conversar, mas senão eu vou partir para outro conteúdo. Não vai dar tempo. Maria Rita, que não muda. Só reclama. Márcio, tô com saudade de você. Tá nada, sua ingrata.
Nem me ligou, nem me mandou um oi, fiz aniversário, nem me falou parabéns. Afinal, todos vocês, né? Ninguém lembrou do meu aniversário. Sério, Márcio? Que dia que é seu aniversário? Márcio, você faz aniversário todo dia do ano, todo mês? Pois é, eu não sei qual que é. Meu aniversário O meu tá chegando. O meu aniversário foi semana passada, na sexta-feira. E ninguém nem me deu. Nossa. Na próxima. Aí chega mês que vem, você fala que seu aniversário é semana passada. Mariana, semana que vem. Márcio, o meu tá chegando. Quando que é o seu, Maria Rita? Adivinha? A Maria Rita também faz tanto aniversário que eu acho que ela já tem uns 200 anos. Todo dia faz aniversário. Márcio, meu aniversário também passou e você não me deu parabéns. Que dia que foi o seu? Mas talvez você só... Foi dia 16 do mês passado, nós estávamos de férias. Aí, viu? Nas férias também não tem jeito, né? Até te procurei, mas disse que você estava lá pro lado do pé. Semana passada era férias. Então, nas férias não vale. Ah, então seu Vale aniversário sim. não Vai vale. nas férias. Pois é. Então eu tô O dando... meu, Márcio, não é pra esquecer. Eu tô dando a chance para a próxima aula vocês se reunir e fazer uma surpresa para mim. Sei, ensaiar uma música, fazer, sei lá. Márcio, já é um presente você ter a gente aqui na sua videoaula. Pois Tá é. ótimo. Você já teve um aniversário online? Já cantaram parabéns para vocês online? Não. Não. Eu também não tive, eu tô esperando o primeiro. Ah, então vamos cantar, então. Falta quantos minutos? Não dá tempo mais Ah, pra gente cantar o aniversário. Pessoal, então tá. Tá, vamos cantar. Só para mim fechar aqui. A respeito da questão da África, eu acho que ficou tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, tá? E na próxima aula eu vou falar sobre a questão da vegetação e do relevo na América, certo? E daí depois a gente já passa para o próximo conteúdo, que é o conteúdo do terceiro bimestre. Ok? ok. O que mais que vocês querem saber? Vai acabar, Marciano. Marciano. ET marciano. Marciano é ótimo, né? Eu lembro. Até um minuto pra acabar. Já tá Marcio, finalizando. faz tempo que a gente não se vê, faz 2 Então, anos. Então conversa, Maria Rita, então. A última vez que eu vi vocês foi quando? Foi em março. Não sei. Não sei. Foi em março. Janeiro. Não, janeiro. Janeiro. Janeiro? Foi março. Foi março. Se não me engano, foi dia Não, 17 ou dia 18 de março. Foi o último dia que eu fui em Montevidéu. Sério, Aí- você não veio aqui em casa? Aí, não, mas nós estávamos em aula ainda na escola. Mas no último dia que a gente teve aula, eu saí mais cedo, porque eu tava passando mal. Aí, ó. Eu não fiquei até o final da aula. Ia ficar Aí foi assim, foi na sexta-feira isso, aí depois na segunda já não teve mais aula. Eu não lembro que dia que foi, não. Até agora eu lembro. Eu Até agora eu lembro. A escola falou que ia ter só 15 aulas sem dia. Passou 3 meses. E depois nunca mais teve. Nunca mais teve. Inicialmente a gente parou por 15 dias, né? Para ver como que ia ficar. Depois foi mais 30, depois foi estendendo. Foi mais 60. Agora vai até. Era 90. Agora vai Depois até dia não, 30 de agosto, dia 31 de agosto. Tá? Nossa, Mar, não. Esse ano Tio eu não vou ficar em Márcio. casa. Tio Márcio, Ah, a prima do meu pai é médica, né? Tipo, aquelas médicas que vivem viajando, sabe? sei. Ela falou, acho minha que mãe perguntou ela mais ou menos que dia que ia voltar às aulas e quando esse corona ia passar e a vacina ia negociar aqui no Brasil, sabe? Ela falou que ano que vem, que tudo isso vai passar, lá para maio. Exatamente. E a previsão. Se isso for verdade, nós está frito. Gente, a E previsão. eu de também não vou tomar vacina do corona. Toma Não. Pois sim. é, eu tenho uma prima que ela é enfermeira, né? Ela fala que no hospital onde ela trabalha, ela fala que, nossa, o trem tá feio.
ela não tem ideia de quando volta, Já não. vai acabar a aula, já, né? Porque Minas, só pro ano que vem. Esse ano Eu não vou comer minha filha, não, mas tá Em segundo lugar, se a gente voltar para a escola, a gente vai voltar parcialmente. Tipo assim, vocês vão na Ah, não, escola, Márcio. vocês vão na... Esse Não, ano não, não, não. vai voltar normalmente, não tem como. Prefiro as aulas online. Tipo, se você Online. vai pra escola, mesmo que você vai parcialmente, você tá correndo risco, né? É. Mas enquanto você tá em casa estudando, você não tá correndo risco nenhum. Então, eu prefiro ficar em casa. Não, se acompanhar em casa, bonitinho, certinho, dá para ter uma aula legal, principalmente agora que a gente está aqui online. Eu não vou dizer nos vídeos, que nos vídeos eu acho mais complicado. Mas assim, com esse horário a gente vai ter 1h15 de aula, igual, por exemplo, História e Geografia, vocês vão ter 3h45 de aula. Vai ser mais tempo do que se a gente tivesse na sala de aula. Então, automaticamente... Pode ser até mais, Márcio. Mais de Não, 4 Maria Rita, horas. depois não dá tempo para respirar. Tem as outras Não dá coisas nem tempo de pra fazer as tarefas desse jeito, se for com É. muito, não. E aqui os dias, além de vocês assistirem às aulas aqui, depois das aulas vocês vão ter que elaborar as tarefas, né? Então precisa ter um tempo, né? Ai, mano. E a outra opção é prender vocês numa garrafa, colocar nas carteiras lá na Não. sala de aula, Não, microfone e vamos dar aula. Não, eu não vou pra aula esse ano. Não vou. Eu não contei para vocês, né? Eu fui na dentista. Aí a dentista foi espirrar álcool lá no aparelho dela. Menina, ela deu uma borrifada de álcool no olho, que eu tive que vir em 2 dias com o olho irritado. Ela espirrou o trem lá, o trem foi direto dentro do meu olho, você acredita? Se tivesse gravado aquilo, tinha viralizado na internet. E eu, Tá, pessoal, eu acho que já vai fechar, né? Não, vai fechar não. Vamos conversar.